Olá, tudo bem? Meu nome é Diogo, eu sou psicanalista e estou aqui para falar sobre um assunto que eu considero sério, né? Apesar de estar sendo banalizado hoje em dia. E é falar sobre o narcisismo. Muitas pessoas confundem o narcisismo com milhões de coisas. Na verdade, o narcisismo está passando por uma transição que passa também pessoas que têm TDAH, pessoas que têm depressão, tudo é ligado a isso. E eu estou vindo aqui para falar um pouco, para tentar esclarecer um pouco mais sobre isso, sobre o tal do narcisismo. Bom, o narcisismo, ele saiu do contexto clínico, passou a ser usado para explicar praticamente qualquer coisa. Qualquer comportamento desagradável, ele é simplesmente ligado ao narcisismo. Hoje, na realidade, basta alguém mentir, trair, manipular, gritar, desaparecer ou ser egoísta com alguém para ser considerado um narcisista. Rapidamente, uma pessoa com essas características já é chamada de narcisista. Só que não é o suficiente. E a gente está aqui hoje para poder separar, separar essas coisas. Entende, mais ou menos? Imagine 4 ciclos. O abusador. Um abusador é alguém que mantém um padrão de violência e controle sobre outra pessoa. Pode haver violência psicológica, violência física, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Ele pode ou não ser um narcisista. 2. O agressor. Agressor é quem pratica uma agressão. Essa agressão pode ocorrer por impulsividade, álcool, ciúmes, dificuldade de regulação emocional, transtornos diversos e aprendizagem familiar, por exemplo. Nem todo agressor apresenta um padrão narcisista. Um homem que agride a esposa durante uma discussão comete uma violência gravíssima. Uma violência gravíssima, mas isso por si só não permite concluir que ele é funcionalmente um narcisista. Temos também o manipulador. Manipular significa influenciar alguém de forma estratégica para obter um resultado. Isso acontece a todo tempo, infelizmente. Filhos manipulam pais, pais manipulam filhos, casais manipulam um ao outro, chefes manipulam funcionários. A manipulação não é exclusiva do narcisista. Agora, o narcisista. Aqui precisamos ter muito cuidado. Na linguagem clínica, existem diferenças entre traço narcísico, funcionamento narcísico e transtorno de personalidade narcisista. Todos nós possuímos um grau de narcisismo. Sem ele, por exemplo, seria impossível desenvolver a autoestima. O problema surge quando o funcionamento da personalidade gira quase que exclusivamente em torno da necessidade de admiração, grandiosidade e dificuldade persistente de reconhecer o outro como sujeito. Não podemos fazer uma comparação do comportamento pode acontecer ou não no narcisista. É exclusivo do narcisista? Podemos fazer alguma avaliação. Por exemplo, mentir pode aparecer no narcisista? Pode. É exclusivo dele? Não. Trair pode? Pode. É exclusivo? Não. Gritar, humilhar, agressões físicas, gaslighting, ciúmes e manipulação. Todas essas coisas podem ser apresentadas no narcisista, mas não são exclusivas dele. Você percebe isso? Perceba que nada disso define sozinho o narcisista. O que realmente chama atenção no funcionamento narcísico não é o comportamento isolado, é um padrão. Eles têm padrões. Por exemplo, a pessoa precisa constantemente validar a sua superioridade.
tem enorme dificuldade em assumir responsabilidade pelos próprios erros, reage muito mal a críticas, tende a proteger sua autoimagem, atribuindo a culpa a outro, busca admiração de forma persistente, pode instrumentalizar as relações em benefício próprio. Mesmo assim, isso não significa que toda pessoa com esses traços tenha um transtorno de personalidade. O erro das redes sociais, hoje vemos vídeos dizendo: se ele demora para te responder, ele é um narcisista. Se ele terminou com você, ele é um narcisista. Ele não falou muito bem com você, você viu? Ele também é um narcisista. Ele não deixa você sair, ele é um narcisista. Isso banaliza um conceito clínico complexo. Além disso, cria problemas, transforma o rótulo em uma explicação para todo tipo de sofrimento. Às vezes a pessoa não está diante de um narcisista, está diante de alguém imaturo, inseguro, agressivo, controlador, dependente emocionalmente ou simplesmente incompatível com ela mesma. Cada situação pede uma compreensão diferente. A psicanálise faria uma outra pergunta. Ao invés de perguntar: ele é um narcisista? Ela perguntaria: como essa pessoa relaciona consigo mesma e com o outro? Essa pergunta é muito mais rica. A psicanálise também faria outros tipos de pergunta. Por que o sujeito pode ser extremamente egoísta sem apresentar um funcionamento narcísico estruturado? Da mesma forma, alguém pode apresentar traços narcísicos importantes sem jamais agredir ninguém. Então, o que a gente precisa entender de uma vez por todas é que não existem só narcisistas, existem psicopatas, agressores, controladores, manipuladores, dependentes emocionais, ciumentos patológicos, pessoa imatura emocionalmente, pessoas com traços paranoide e pessoas com funcionamento borderline, por exemplo. Mas isso não quer dizer que não exista um narcisista. Ele existe. Mas que tal a gente deixar certos tipos de diagnóstico para um profissional e assim a gente poder conviver melhor com a outra pessoa e reconhecer certos tipos de entendimento que a pessoa tem ou de maneira que ela nos trata para a gente poder conviver melhor. O objetivo do vídeo não é ensinar ninguém nada, nem tá explicando métodos para reconhecer ou não, até porque isso exige um estudo e exige muita pesquisa para poder saber quem é quem, diferenciar um ou outro. Por isso existem profissionais na área. O objetivo é mais esclarecer, fazer com que você tenha uma vida mais saudável, mais tranquila e não ficar diagnosticando por aí pessoas por pedaços de frases ou dizeres ou coisas emocionantes que aparecem na internet. Talvez, quando você for assistir um vídeo desse, a pergunta deveria ser totalmente diferente. Você não deveria perguntar: essa pessoa que eu sou é narcisista? Fazer uma comparação logo com aquela pessoa e dizer: será que ela é narcisista? Talvez você poderia perguntar a si mesmo: será que eu sou narcisista? Faça o favor de se cuidar. Você nem pode imaginar o quanto na vida há de ter coragem pra viver.